Hoje, no canal Agrovivendo, temos uma história especial para contar. Vamos acompanhar a linda trajetória do Dr. José Braulio Florentino Júnior, médico veterinário e fundador do Hospital Rural Veterinário, primeiro hospital para pequenos e grandes animais de Goiás e o segundo do Brasil. E contaremos a importância desse profissional para todo o agro nacional, levando tecnologia não só para o nosso agro, quanto para fora do nosso país. Vamos te mostrar os segredos por trás de quem cuida dos bastidores do nosso agro. Por isso, não perca essa aventura que vai começar agora. Hoje estamos aqui para conhecer um lugar que depois de muitos anos eu tenho o prazer de voltar. Hospital Rural Veterinário. Com o meu amigo, meu grande mentor da profissão, um dos meus primeiros... Ele não gosta muito de falar, mas eu sempre vou chamar de professor. Eu tenho um carinho muito grande. Dr. Braulio. Dr. Braulio, obrigado por nos receber. É uma honra estar de novo, depois de tantos anos, junto contigo. Leandro, aqui hoje já estamos 28 anos com o hospital aberto funcionando. Primeiro hospital de grandes animais particular do Centro-Oeste. E o segundo do Brasil. É um grande sonho que se tornou realidade, continua funcionando e estamos ampliando. Então vamos preparar, inclusive, atender grandes, pequenos, hoje estamos atendendo pets, né? Cães, gatos, às vezes alguns animais exóticos, a gente tem veterinário especializado nessa área. Mas o nosso foco inicial foi o cavalo. E hoje nós temos, inclusive, bovinos aqui. Que coisa boa. Então, ó, gente, hoje o programa promete. Hoje vamos ter muita novidade, muita história nesses anos de profissão, né, professor? Muitas histórias. Vamos dar uma volta aqui, mostrar o que um hospital tem para oferecer, qual é o trabalho de toda a equipe. Não é só o senhor, né, professor? Não. É uma equipe, hoje nós somos 6 veterinários. 6 veterinários e a quantidade da minha turma, quando eu te conheci, dos estagiários? A estagiária tem ano aqui que passa mais de 100. No Parque de Exposição já teve a oportunidade de ter 110 estagiários acompanhando o nosso trabalho lá e a gente transmitindo experiências. Né? Aqui agora no hospital nós temos uma condição especial para o estagiário, nós temos inclusive alojamentos, dormitórios, nós temos 4 dormitórios só para atender o estagiário que vem de longe, que fica hospedado aqui 24 horas atuando. Que coisa boa. Então, ó, tá só começando. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta então, professor? Sim, então vamos lá. Bom, chegamos aqui num ambiente gostoso igual esse. Agora é hora da gente começar a história, né? Dr. Braulio, eu sempre tive muita curiosidade, apesar de já te conhecer há muito tempo, como é que começou a sua história? Como veterinário eu venho acompanhando, desde que eu entrei como aluno para cá. Mas como é que começou a sua história? Da onde você vem? É daqui de Goiás mesmo? Como é que você vem? Como é que a veterinária entrou? Conta um pouquinho pra gente. Rapaz, é muito interessante. A gente, quando forma em veterinária, o jeito mais fácil de começar a ganhar dinheiro trabalhando como veterinário é montar uma clínica de cachorro. E foi assim que eu comecei. Eu morava numa casa no setor sul e transformei a minha sala de visita numa sala de espera e a minha garagem, meu consultório, e depois dividi uma sala de cirurgia e uma internação. E comecei a trabalhar com pequenos animais. Era o mais fácil, mais prático e fui progredindo. Mas eu já tinha assistência de um fazendeiro no norte de Goiás, que antigamente era Goiás, hoje é Tocantins, em Alagoinha, onde eu fazia estação de montes, que eu sempre gostei muito desse lado de
dos grandes animais. Então eu ia 2 vezes ao ano fazer diagnóstico de gestação nas vacas e concentrar os touros nas vacas vazias. E um belo dia esse rapaz, esse proprietário, comprou um cavalo quarto de milha. E aí ele reproduzindo os cavalos quarto de milha, como a intenção dele era produzir animais que eram vendidos para o Nordeste para poder fazer o esporte da vaquejada, com a inclusão desse garanhão quarto de milha cobrir as éguas manga larga, nasceram os potros muito mais robustos, mais fortes, tudo. E aí a comercialização dele cresceu. Ele me virou um dia e disse: você precisa ir em São Paulo fazer um curso para registrar os potrinhos, porque eu registrando os potrinhos eles valorizariam. E eu falei: quando? Ele falou: próxima semana. Eu tive que largar todos os meus planejamentos para poder ir para São Paulo. E aí eu entrei no ônibus aqui e fui estudando um livro que ele me cedeu sobre cavalo, porque eu conto que na minha escola, na minha graduação, eu aprendi 2 doenças de cavalo, e na teoria, que era tétano e garrotilho. Garrotilho é uma doença inflamatória, respiratória. E aí eu precisava saber alguma coisa de cavalos. Entendi. E fui para a Associação Brasileira do Cavalo Quarto de Milha para fazer um curso e concurso. E lá fiquei 3 dias, aprendi muito, prestei minha prova e acabei me graduando o primeiro inspetor da raça quarto de milha no Centro-Oeste. Da BQM. Da BQM, mas aqui em Goiás. Isso há tanto tempo, que foi em 1980, eu estava quase me formando, faltava 2 anos para concluir o curso, mas eu já fazia essa prática de toque, diagnóstico, gestação, tudo. Então houve essa oportunidade de fazer parte do quadro de registro genealógico da raça quarto de milha. Goiás tinha 4 criadores. E 3 desses criadores eram originários de São Paulo, de região de Ribeirão Preto, que tinham fazenda em Goiás, na região de Jussara. Então eu comecei a atendê-los como na parte de registro. Eu tinha que ir lá identificar os potrinhos, pegar as características dele, da mãe, e efetivar o registro ao pé da mãe, quando o potrinho ainda está mamando. Bom, numa dessas andanças e das fazendas, eu continuava ainda com a minha clínica de pequenos. Entendi. Numa dessas andanças, alguém me perguntou: doutor, aquele potrinho meu ali tem uma diarreia já há 10 dias. Medicação que eu faço? E aí, como eu não tinha conhecimento de doenças de cavalo, eu não podia receitar, ou tinha receio de aceitar um medicamento que era de bezerro, que poderia dar errado. E aí resolvi estudar doenças de cavalo. Eu poderia tanto ir na fazenda fazer a parte de registro, como eu poderia fazer a parte clínica. E assim eu acabei estudando um pouco de cavalo e entrando de cara na clínica e depois na cirurgia de equinos. Interessante. Então, assim, foi uma evolução. À medida que tem necessidade, eu te conheço bem, conheço o senhor bem e sei que o senhor faz de tudo um pouco. O negócio é muito amplo. Mas, assim, foi uma evolução que te levou a isso. Não foi nada pensado. Não, eu gosto de cavalo, não vou mexer. Não, foi uma necessidade de trabalhar, oferecer mais serviço para meus clientes. Tanto que eu acho que eu sou um veterinário um pouco diferenciado, porque na minha época você era veterinário de todos os bichos. Hoje estão canalizando muito para a especialidade de cada espécie. Eu trabalho muito hoje com bovino, com equino, principalmente na parte clínica e cirúrgica, com pequenos, porque foi meu início. Eu acho que o cachorro, o gato foi uma grande escola na parte da clínica. E eu transportei isso para equinos e para bovinos. Inclusive, ressaltando o mercado, hoje nós temos muitos veterinários se dedicando ao equinos, mas tem pouquíssimos que se dedicam à clínica de bovinos. Olha aí. Tem muitos serviços de equinos. Acabei me aprofundando na parte de especialização cirúrgica, nas cirurgias de tecido e mole, como nas cirurgias ortopédicas. Hoje nós fazemos muita ortopedia de grandes animais que tinham um tabu, que quebrou a perna, podia sacrificar, que não tinha conserto. E hoje nós temos um sucesso de mais de 80% dos animais operáveis, inclusive com fraturas expostas. Como é que foi essa migração aí para essa área de cirurgia ortopédica, desse negócio de
quebrar esse tabu? Conta pra gente. Também foi uma coisa acidental. Eu sempre me procurei mais conhecimento, mais informações, baseado sempre no que é técnico. Inclusive tive que, às vezes, entrar na medicina humana para ver se eu conseguia canalizar algum conhecimento para ser usado em animais. Não são fáceis. E eu nunca concordei com essa ideia de que animal quebrou a perna tinha que ser sacrificado. Por quê? Porque já havia visto algumas experiências de fazenda onde o bezerro ou a vaca quebrava a perna e o proprietário simplesmente deixava num pasto mais isolado e eles colavam a perna de novo, o osso regenerava. Não na posição ideal, porque às vezes pelo fato de não ter sido imobilizado, esse osso colava às vezes torto, mas colava e o animal sobrevivia. Então a intenção nossa de aprender um pouco mais de ortopedia e estudar foi aumentar essa sobrevida desses animais que tinham quebrado, porque todos iam para o sacrifício. Tanto que às vezes a gente posta no Instagram do hospital, menos uma morte, mais uma vida preservada. Às vezes, inclusive, com amputações e a construção de próteses para os membros, que o animal convive bem e vai continuar a vida. Então é muito interessante isso. Ah, que legal. O senhor até tem uma história disso, né? Se o senhor me permitir, se o senhor puder contar, de um potrinho que o senhor me contou. Sim. Como é que foi Quando isso? eu deparei uma vez com uma situação que o gerente da fazenda me perguntou se eu teria coragem de sacrificar, de matar um potrinho que tinha quebrado a mão já há 2, 3 meses. E ele foi buscar o potrinho veio pulando com aquela mãozinha quebrada. E eu dei uma olhada para aquele potro, um potrinho manga larga, machador, e pensei comigo, por que não tentar salvar, já que eu já era o 3º ou 4º tentando sacrificá-lo, e ele querendo viver. Eu vou tentar. E aí eu solicitei esse potro para eu fazer uma experiência. E aí já liguei para o rapaz, você me doa ele? Ele falou, claro que eu dou, vai matar mesmo. Eu falei, você me doa, eu vou fazer uma experiência, se der certo, ótimo, se não der certo, depois eu envio ele, eu faço o sacrifício, a eutanásia. E aí levei para minha casa. Eu morava num lugar que tinha uma praça, uma praça mal cuidada, mas que tinha capim para o animal comer. E eu resolvi estudar sobre fraturas em alguns livros humanos, como é que eu ia fazer a melhor forma, porque na literatura veterinária eu não tinha acesso. E naquela época não havia internet para você pesquisar, tinha que ser livro. Isso mais ou menos meado de que ano, mais ou menos? Aproximadamente o ano de 84, 85, 86. Entendi. Bem, eu estava com 2, 3 anos de formado. Eu resolvi fazer, fiz uma anestesia de bloqueio regional da região, fiz só a sedação, porque eu não tinha acesso à anestesia geral. Imobilizei o animal e fiz uma cerclagem, que é o uso de fios de aço para poder você ter uma certa estabilidade do movimento das duas fraturas, das extremidades fraturadas. E fiz uma mobilização amadora com gesso convencional e canos de PVC. Como esse potrinho já havia aprendido a deitar e levantar em 3 membros, aquele gesso que eu fiz não incomodou. Certo. Por minha sorte, ou por sorte do potrinho também, eu mantive esse animal na frente da minha casa. Os finais de semana eu saía cedo para uma fazenda, eu depunha água, punha alimento, de noite eu fazia de novo. E uns rapazes passando por lá viram o potrinho engessado, resolveram correr atrás dele para poder pegar, tirar foto, alguma coisa, ou escrever no gesso, e acabaram destruindo toda a imobilização e o potrinho voltou a balançar, aquela mão estava imobilizada. Eu refiz. Fiquei triste, mas eu refiz. Quando eu fui refazer, eu vi que já havia alguma regeneração óssea. Olha e a que partir dessa observação, eu comecei a desenvolver os tratamentos de fratura, inclusive fratura aberta, que é uma fratura complexa e que a maioria dos veterinários não gosta, porque normalmente quando ela é aberta, quando o osso está exposto, há uma contaminação muito intensa e a gente tem dificuldade de controlar essa contaminação. Então hoje eu tenho um procedimento diferenciado, porque os animais de fratura exposta eu nunca opero no dia que eu recebo. Eu faço primeiro o tratamento da ferida para desinfeccionar e depois eu submeto ela à cirurgia. E normalmente é 20, 25 dias depois. Graças a esses trabalhos, eu já tinha 3, 4 animais operados e eu fotografava todos os meus casos, eu conheci aqui um veterinário que veio dos Estados Unidos, recém-formado, viu minhas fotos e perguntou se poderia mostrar essas fotos na faculdade dele. E aí levou para lá essas fotos. E graças a essa informação, trocamos muitos conhecimentos, acabei indo para os Estados Unidos
convivi lá vários anos, tive acesso a informações veterinárias, estudos, conhecimento que, para mim, o modo de ver, nessa época, estava 50 anos à nossa frente. Os raios-x nossos aqui ainda era raio-x adaptado do humano. Lá eu conheci o raio-x de alta frequência, portátil. Inclusive eu trouxe o primeiro para o Brasil. E hoje já tem muitos no Brasil dessa forma. E aí, a partir disso, foi desenvolver nosso trabalho. Depois entrei no grupo da AOVET, que é a Associação Ortopedista de Veterinários, que é uma associação mundial. Desenvolvi mais trabalho, aprendi com outros professores os conhecimentos básicos da ortopedia. E hoje nós fazemos ortopedia de grandes animais, de equinos e de bovinos. E nos casos dos animais que às vezes têm limite de sacrificado, porque serem sacrificados porque às vezes não tem circulação abaixo da fratura, porque a extremidade óssea pode ter lesionado ou o trauma ter lesionado veias, artérias. Certo. E esse animal vai acabar necrosando aquela parte. Hoje a gente tem a opção de amputar e adaptar esse animal com a prótese. Olha Ele só. passa a andar com essa prótese. E a gente desenvolveu umas próteses muito interessantes, que a nossa prótese tem inclusive um êmbolo na extremidade, que vai ao chão, para amortecer. Ele tem uma mola e ele serve um serviço de amortecedor para evitar o choque direto da prótese na estrutura óssea acima. Então ele anda confortavelmente. Hoje eu faço ortopedia até de pequenos animais. É uma coisa que eu gosto. Que coisa boa. De operar, de emendar, dar soluções. E principalmente contra a corrente, né, professor? Contra a corrente. Salvando o animal que antigamente ia ser sacrificado. Sim. Então a luta veterinária é sempre constante, sempre procurando preservar a vida da melhor forma possível, no mínimo da conforto. No mínimo da conforto. Os animais que às vezes chegam para nós aqui que não têm condições realmente de mantê-lo vivo, nossa eutanásia é feita sob efeito de anestesia geral, para melhorar esse conforto. Conforto em todo, até a partida. Sim, quando é realmente indicado, a gente prega anestesia geral até o animal entrar em coma anestésico, e a partir do coma anestésico a gente desencadeia a eutanásia. E olha que pela conversa aqui é difícil chegar nisso. É difícil. É difícil chegar nisso, a gente salva de qualquer forma. Sim, eu tenho uma convicção que a última coisa que a gente pode esperar da vida é que ela continue. É isso aí. E quando estiver respirando, eu estou tentando. Eu prefiro, isso é um slogan meu, eu prefiro que o animal morra eu tentando do que eu apenas assistindo. Então, eu faço de tudo para poder aumentar a sobrevida. Rapaz. Trabalhar muito. Eu acho que agora, ó, tá na hora, hein? Que tal a gente ir para uma receitinha daquela padrão agrovivendo? Bora lá conferir? Já deu a hora. Espero lá. Acabamos a primeira parte, limpamos uma peça de fraldinha, tá aqui muito bem limpa, rebatemos a gordura, que vai ficar um assunto para um outro momento, nós vamos aproveitar isso, aqui nada vai ser desperdiçado. Coisas do agro.
Coisa importante é que você trabalhe sempre com carnes inspecionadas para ter mais segurança para sua família. Que, por exemplo, é uma carne que é do Serviço de Inspeção Federal, mas pode ser inspeção federal, municipal ou estadual. O importante é que tenha um médico veterinário analisando para não levar doença para sua família. Passado aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar primeiro, vamos usar 3 formas para empanar essa receita. Vamos colocar uma medida bem generosa aqui de farinha de trigo, isso facilita muito a vida de quem está fazendo. Primeiro nós vamos passar na farinha de trigo. Depois nós vamos preparar outra que nós vamos passar no ovo, para aí sim chegar no bife à milanesa, né? E aí, por último, nós vamos usar uma farinha que hoje já tem nos melhores supermercados, já tem, que é a farinha panko. Ela é uma farinha extremamente sequinha que dá um acabamento e uma crocância muito suave na peça. Colocamos as 3, espalhamos bem. E aí agora é só passar, pode pôr a mão na massa. Ó, passou na farinha de trigo. É uma receita que passa por vários ingredientes, mas ela é muito simples de fazer. Pode fazer em casa, pode fazer coisa em um jeito diferente, né? Que garanto que vai agradar os convidados, o pessoal que estiver aí. Passou aqui, veio para o ovo já devidamente batido, também de granjas inspecionadas, é importante falar nisso, para ter segurança alimentar sempre na sua casa, na sua família. Então vamos passar, ser bem generoso no ovo, que isso é que vai segurar o empanado do final, aqui com a farinha panko. Então, ficou bem molhadinho, passa no panko. Vem para o panko, deixa dar uma descansadinha, joga um pouco por cima, passa novamente do outro lado. Pode colocar com a mão, ser bem generoso, não preocupa com a coisa não. A forma ajuda para fazer menos lambança na sua casa ou na sua fazenda. Empanou, agora é só ir para a brasa. E aí, ó, só felicidade, tá vendo? Ó. Bom, agora cortado, agora tem que provar, né? Mas primeiro eu vou chamar a turma que trabalha nos bastidores, que são pessoas muito importantes. Roberto, vem cá. Ó, quer experimentar o crack, Roberto? Tá ali salivando, água na boca, experimenta. Agora, Joãozinho, nosso cinegrafista master aqui. Que delícia, menino! Olha só que maravilha. Pronto, só fazer em casa e comer. Turma, tem muita coisa para vir por aí. Estão gostando? Não deixa de se inscrever, dá um like, curte. Principalmente, nos envie a sua opinião. É rapidinho, nós vamos ali para um breve intervalo, tem coisa boa vindo por aí. Te espero daqui a pouco. Produtor rural, você ainda anota os seus gastos usando papel e caneta? E quando perde o caderno, como é que fica? Sem contar aqueles que nem anotam, né? Vem comigo que esse é o Momento Tech do programa Agrovivendo. A gente sabe que a vida no campo é muita correria e você não tem tempo para anotar em caderno e nem paciência para ficar mexendo em planilha difícil. E o pior de tudo é que no final você não consegue ter clareza
nem do quanto que você gastou no mês passado. É por isso que no Momento Tech de hoje eu vou te mostrar uma solução dentro do WhatsApp onde você anota todos os seus gastos e receitas, usando somente um celular. Basta você mandar uma mensagem de texto ou um áudio falando de um gasto que você teve com o trator, do adubo que você precisou comprar ou uma compra que você teve que fazer na fazenda e tudo fica salvo automaticamente. E o melhor é que no final do mês você recebe um relatório organizado. Quanto entrou, quanto saiu, aonde o seu dinheiro foi gasto. Tudo isso de forma simples e acessível apenas dentro do WhatsApp. Para começar a organizar a sua vida de forma mais inteligente hoje, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Para você que está pensando em construir, a São Galvão tem mais de 13 anos de experiência no mercado. A gente constrói desde residências unifamiliares, Minha Casa Minha Vida, até galpões como este. Se você quer construir na cidade ou então na sua fazenda, na sua chácara, aqui no fundo a gente tem um galpão comercial que a gente foi contratado para construir para o cliente gerar uma renda passiva. A gente participa desde o processo de planejamento da obra, estimativa de custo, projeto estrutural, arquitetura, hidráulico, elétrico. Você traz a ideia para a gente coloca isso dentro das normas, a gente coloca isso de uma maneira que vai trazer conforto para sua família, que vai ser de uma forma econômica, dentro daquele orçamento que você tem. A gente vai elaborar seu projeto de arquitetura, seu projeto estrutural. Com esses projetos a gente vai conseguir montar uma planilha de custos para você, você não vai ter surpresas durante a obra, a gente vai conseguir passar essa estimativa real da sua obra com um cronograma. Vamos executar a obra com a qualidade e excelência que prezamos na São Galvão Engenharia. A gente vai tirar a sua obra do papel e entregar a chave na sua mão para você usufruir do seu bem. Amamos esta terra, mas para crescer, modernizar, parece que falamos uma língua que a cidade não entende. O agronegócio brasileiro não para. É um setor que movimenta bilhões, investe em tecnologia e alimenta o mundo. Mas quem realmente ouve o produtor? Ah, se eu tivesse algum banco que me ajudasse. Quando eu comecei a pensar no hospital de grandes animais, que nesse caso esse aqui, foi muito interessante, isso começou dentro do meu consultório de pequenos animais. Eu tinha um cliente que criava cadelas Dobermans para produzir filhotes para comercializar. Legal. E todo tempo ele chegou a ter 10 cadelas reprodutoras. Todo ano eu tinha que fazer, naquela época era permitido fazer o corte da cauda. Era padrão de algumas raças, sim. hein? E eu conversando com ele, um dia falei com ele que eu tinha um sonho de construir um hospital Arca de Noé. Que legal. Onde eu ia comprar um terreno mais afastado, ia pôr um pedaço desse hospital para cuidar de cavalos e vacas, um outro pedaço para cuidar de cão e gato, um outro pedaço um outro departamento para cuidar só de animais exóticos. Que bacana. Porque naquela época a gente já tinha eu já tinha atendido alguns animais silvestres, que todo mundo criava, um papagaio em casa, uma arara. Né? Então eu fui chamado para atender, às vezes, um papagaio que comeu bombril. Comeu bombril? Como é que é essa história? E aí tive que operar esse papagaio, tirar o bombril, estruturar e deu certo. Que coisa interessante. Então eu recebi outro, falei, não, vou criar um departamento para exótico, que era coisa que não tinha nem, não sei por que eu pensei nisso, mas achei que havia um potencial e eu podia criar isso. E o quarto espaço que eu teria nessa área do Hospital Arca de Noé seria um hospital, um cemitério
com crematório e depósito vertical, sem influenciar o meio ambiente, sem ter nenhuma influência no meio ambiente. Eu não ia enterrar, eu ia fazer cremação desse animal, normalmente era pet, e aí ia depositar aquela cinza em memória numa parede onde teria as gavetas para depositar. Então eu não teria contaminação de solo. Legal. Ou doar essa cinza, entregar essa cinza para o tutor, para o proprietário, levar e fazer o que quisesse. Interessante. Isso foi em que ano? Isso foi em 86. 85, para ser preciso. Em 86, esse cliente das cadelas recebeu uma herança. O pai faleceu e ele tinha que dividir uma herança que era uma fazenda na saída de Bela Vista. E ele me procurou e disse assim: Brau, você ainda tem pensamento de fazer aquele hospital Arca de Noé? Eu falei: tem. Foi eu ter um terreno para te vender. Aí viemos aqui e a gente olhou o terreno, porque essa área faz parte de lá também. E ele falou: te vendo aqui, esse bico aqui. Eu falei: esse bico tem que ter medido. Te vendo 30 mil metros. Eu falei: então tá bom, então vamos fazer o negócio. Quanto você quer? Eu quero 15 mil cruzeiros. E eu falei: eu não tenho esse dinheiro. Isso para dinheiro de hoje era o quê? Não sei. Que vai, mas eu vou te dar os parâmetros. Eu comprava? Qual o parâmetro? Vou te dar os parâmetros, como é que eu negociei. Eu não sei. Ele falou: e essa Brasília sua? Eu estava começando a ficar um veterinário chique. Eu tinha saído do Fusca, comprado uma Brasília. E eu tinha comprado a Brasília por 10.500 cruzeiros. Nossa, então era dinheiro para pelar. Aí ele virou para mim assim: eu te compro essa Brasília, eu pego ela por 12 mil cruzeiros. E isso em 15 dias eu tinha um lucro de 1.500 cruzeiros, né? Aí eu falei: tudo bem, mas e os outros 3 mil que faltam? Eu te dou 6 meses para pagar. Porque eu não sou empregado, eu sou autônomo, então eu não posso. Eu tinha minhas reservas, sempre tive. Mas eu achei feito as contas, eu conseguiria pagar em 6 meses. E aí fizemos uma conta, isso era outubro. Falei: eu vou te pagar no dia da mentira, dia 1º de abril. Que legal. E ele topou. E fizemos um documento à mão de compra e venda, ele, a esposa, eu, minha esposa, fizemos. Vamos marcar a área aproximada. Viemos aqui, tinha uma cerca de aroeira, nós fazíamos uma cavazinha com canivete no poste. Daqui ali, segue aquele pé de piqui ali assim. Depois a gente manda medir. Então tá bom, mas é 30 mil metros. E aí, passando a coisa que ele acabou de comprar na terra, recebeu a escritura e tirou meus 30 mil metros, que é essa área aqui hoje. Certo. E eu consegui pagar os 3 mil cruzeiros dia 1º de abril. Então foi uma coisa que foi devagarzinho. Eu demorei 10 anos para iniciar a construir. Comprei em 86, comecei o hospital em 96. Dia 10 de julho de 1986, eu comecei a fazer um poço para poder tirar água, para fazer massa, para construir. Aí a primeira coisa que eu construí foi um barracão. Um quarto, um banheirinho, que o chuveiro era um balde que você tinha que suspender para o cara tomar banho. E uma varandinha lateral, que tinha um fogão a lenha. Não tinha energia. E aí a gente tinha assim, um bambu por cima do fogão, onde a gente pendurava as linguiças, a carne seca, para o cara que estava aqui comer. E eu vinha aí comecei a construir. Eu tinha minhas reservinhas, comecei a comprar material de construção, por aqui. Um dia tinha uma patrola da prefeitura aqui para arrumar a estrada, que aqui era uma estrada de fazenda. Dava um café. Eu dei um café pro cara e ele fez para mim a limpeza do lugar que eu ia construir. Que na época meu pensamento já havia mudado, ia ser só de cavalos. Por quê? Porque de 86, quando eu comprei o terreno, e eu ainda tinha ativo minha clínica de pequenos, até 96, eu estava já trabalhando com muitos criadores de cavalos. Já tinha evoluído muito. Já tinha evoluído, eu já fazia registro de raça em 6 raças. Meu Deus. Então eu conhecia todos os criadores de cavalos. Já era do mundo do cavalo? Eu era do mundo do cavalo. Eu dava assistência a criar 28 criadores na região de Brasília. Parte da Bahia, eu tinha que ir no Tocantins, Triângulo Mineiro. Então eu andava a região toda. Teve mês de eu andar mais de 15 mil quilômetros. Meu Deus. No meu carro. E aí, com o crescimento dessa clientela, eu falei: agora está no momento de eu construir um lugar para eu tratar dos cavalos com um pós-cirúrgico mais seguro. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande de eu ir na fazenda e fazer uma sutura, costurar um animal que se cortou, e o funcionário da fazenda não tinha um treinamento para fazer os curativos. Então, se o animal cicatrizasse sem coçar, eu era o melhor veterinário do mundo. Se o animal coçasse ou mordesse a ferida,
arrancasse os pontos, eu já não era tão bom assim. Isso é o duro da nossa profissão, né? Porque o resultado nem sempre está na nossa mão. Exato. Então, eu falei, eu vou levar para um lugar, mas que os casos mais graves, eu vou fazer o curativo. Entendi. Ou vou pôr uma pessoa e vou treinar uma pessoa exclusivamente para isso. Isso foi uma grande intenção, inclusive, para melhorar a qualidade do meu serviço, do resultado do serviço veterinário. Tanto que eu pego o serviço para continuar esse tratamento de serviço de veterinários colegas, que às vezes eles fazem o atendimento e não têm condições de dar a sequência e trazem para cá para a gente continuar para ele. Sim. E aí a gente troca experiências, ideias e as coisas vão funcionar melhor. Então comecei a construir aqui, já tinha uma clientela suficiente, poderia bancar. Primeiro eu fiz 6 baias, depois do barracão do funcionário fiz 6 baias. E um dia uma pessoa me liga e disse, doutor, o senhor trabalha com cavalos? Eu falei, trabalho. É porque o meu cavalo, eu comprei um cavalo lá no Jockey e ele cortou o pé da fazenda e não quer sarar. Eu trouxe para Goiânia. Eu chamei um veterinário aqui e o veterinário disse que anestesiar o cavalo. Já tem quase 5 horas e o cavalo não deita, não dorme. Nossa. Aí eu conversando com ele, meu amigo, você chamou um veterinário de uma clínica veterinária? Ele falou, não, mas é porque às vezes ele não tem familiarização com anestésico de equinos. É um pouco diferente de cavalos, de cachorro. Mas você faça o acerto do serviço do colega aí e eu posso te atender no final da tarde. E aí eu fui. Cheguei lá, ensinei, era um corte que já estava processo catencial avançado, não era mais difícil. Era limpeza e enfaixar o pé. Peguei no pé do cavalo, tudo, mostrei para o cavalo super manso. E ensinei para o proprietário e para um cunhado dele. Faz o curativo uma vez por dia, põe essa medicação aqui, essa pomada que vai cicatrizar. Beleza. E eu vim embora. Passou uns 2 dias e falou, doutor, só podia voltar aqui em casa, fazer o curativo para nós, que ela não consegue. Não consegue fazer. Quando a gente vai pegar no pé do cavalo, ele olha pra gente com aquele zoião, aí nós fica apavorados. Eu receio. Eu vou aí. Aí fui lá, fiz de novo. Ele falou, você não tem um lugar para você fazer esse curativo, não? Eu falei, olha, eu estou construindo um local que eu vou destinar para esses animais que têm dificuldade, é um tratamento, é um hospital que está iniciando. Eu tenho 6 bairros, mas não tem nem porta. Quer lá com você quer. E nós viemos aqui. Chegou aqui, ele olhou, tá os pedreiros trabalhando e tal. Ele falou, não, eu vou trazer para cá. Foi o primeiro paciente que entrou aqui numa baia sem porta. Olha aí, tá vendo? E aí as coisas foram ficando mais fáceis, né? Porque aí o paciente começou a trazer dinheiro e teve que desembolsar menos dinheiro. Hoje eu vejo muitos colegas, principalmente recém-formados, saindo, e eles, apesar do estudo ter evoluído muito, e a informação está chegando mais fácil que na minha época, e na época do senhor mais ainda, você foi montando as coisas fazendo. Sim. E quando você monta fazendo, tudo tende a dar certo por mais tempo. Sim. E aí você pega o que, às vezes, a pessoa que projeta um equipamento e tal, tudo não vive a nossa realidade. Sim. Então são detalhes que a gente movimenta que faz toda a diferença, por isso disso. E a gente foi se adaptando conforme as necessidades, né? Hoje o hospital tem todo um equipamento até de videocirurgia. Olha só, videocirurgia. Nossos raios-x são digitais sem cabo, são tudo wireless. Minha placa fica longe. Quando eu comecei a radiografar, eu tinha que fazer revelação manual. Se eu ia numa fazenda fazer um raio-x, eu tinha que radiografar e pôr dentro de uma câmara escura para poder revelar o filme. Olha aí. E aí, muitas vezes, eu levava meus dispositivos, tudo era bandejas, os lãozinhos, eu punha uma lona preta e ficava morrendo de calor lá dentro. Ou para poder revelar. Ou revelar foto, né? Exato, eu precisava de uma câmera, uma sala escura para poder revelar, não queimar o filme. E às vezes eu condicionava os raios-x no final do dia, porque eu usava à noite para poder fazer isso. Então foi me adaptando, foi melhorando. Depois trouxe um raio-x de alta frequência, porque raio-x é um equipamento que você precisa ter 3 coisas imóveis para a radiografia ficar boa. O filme, ou o receptor, o aparelho de raio-x e o animal. Entendi. Com o aparelho de alta frequência, você não tem preocupação do animal mais. Porque antes, se ele mexesse, a radiografia saía sobreposta. Você foi uma sobre-imagem. Hoje não, ele é tão rápido que mesmo que o animal mexa, a radiografia fica perfeita. Então a gente fazia uma radiografia em 3 segundos de exposição. Hoje faz ele
e 1/100º de exposição. Meu Deus, É. como evoluímos. Evoluiu. Que bom, né? Os animais Muito bom. agradecem. Depois entramos no mundo das imagens por som, ultrassom, que a princípio era só diagnóstico de gestação. Pessoa aprende. Hoje a gente usa o ultrassom até para guiar uma agulha ao ponto ideal de você injetar o produto, o medicamento. Interessante. Então, houve muita evolução e a gente acompanhou essa evolução. Eu queria saber que tem mais gente da família envolvida, né? Então eu queria saber como é que está aí essa sucessão familiar e o envolvimento da família como um todo no negócio. Hoje nós estamos aqui a família quase completa. Na ecoterapia, a minha esposa, que é a que comanda toda aqui, ela é psicóloga e especializou nessa parte de ecoterapia, desse tratamento alternativo para crianças especiais. Ok. Na parte administrativa eu tenho minha filha, que fez direito e me auxilia na parte administrativa, junto com a dona Célia, que é a secretária-geral. E na parte veterinária eu tenho o Rodrigo, que acabou se especializando em odontologia equina. Está muito bem na profissão que ele escolheu. Ele tem um centro de atendimento aqui no hospital. E eu continuo na labuta de todas as partes cirúrgicas, de tudo quanto é bicho. Bom, aqui a gente começa a entrar no centro cirúrgico de grandes animais. O animal que chega enfermo e precisa de um atendimento de emergência, ele passa primeiro por esse brete, onde ele é examinado, é coletado esse material para os exames laboratoriais e preparado para adentrar o centro cirúrgico. Vem comigo. Aqui nós temos uma sala de indução anestésica, onde ela é toda acolchoada. Por quê? Porque o animal, ao ser anestesiado, esse animal vai deitar. E para evitar dele se bater nas paredes e machucar, a gente instala essas almofadas aqui. E a partir do momento que ele deitar, nesse guincho, nesse trilho aqui, ó, vem um guincho elétrico. E esse guincho vai pegar esse animal pelos membros, suspender e levar para a mesa cirúrgica, onde é feito o procedimento que for desejado no momento. Vamos entrar no centro cirúrgico? Então aqui nós saímos da sala de indução para a sala de cirurgia. Nesse trilho que eu mostrei, vem esse guincho. Esse guincho aqui eleva o animal, essas pulseiras são colocadas nos membros e traz o animal do centro de indução anestésica para a mesa cirúrgica. Essa mesa é uma mesa que ela é elétrica, ela levanta, ela inclina, ela gira. E aqui nós temos um aparelho de anestesia respiratória. O animal é entubado, é colocado nele um desses tubos e através desses tubos é bombeado o oxigênio. Vocês veem que aqui atrás tem os tanques de oxigênio, onde o animal é anestesiado por efeito associação do anestésico com o oxigênio. Uma vez o animal operado, aqui nós voltamos para a indução, onde ele vai recuperar da anestesia. Então agora, gente, nós estamos passeando por esse mundo dos cavalos, dos animais de grande porte aqui no Hospital Rural. Vamos falar com a palavra um especialista, vamos chamar um cara que entende do assunto. Acompanhe aí, depois a gente volta. Bom, nós estamos agora no Hospital Veterinário, Hospital Rural, para falar agora com o Dr. Rodrigo Florentino, meu grande amigo, meu grande colega, um parceiro de alguns clientes juntos, né, Rodrigo? Exatamente. Muito obrigado pelo tempo, por nos receber aqui no programa Agrovivendo. Maior prazer poder disseminar, contribuir com o programa e disseminar a área odontológica dos cavalos para todo mundo. Ô Rodrigo, a dúvida que todo mundo deve ter em casa, eu já tive essa e confesso que você foi um colega que me abriu os olhos. Onde a odontologia equina pode contribuir para o cavalo da pessoa que está em casa, que às vezes tem um cavalo de lazer, ou um cavalo de esporte, ou um cavalo simplesmente de trabalho na fazenda? Qual a importância disso para o animal? Tá, a pergunta é ótima e é uma pergunta que acontece constantemente no campo. Primeira coisa, Leandro, o dente do cavalo ele cresce a vida inteira. Então, assim como o do coelho, da lhama, do rato, o dente do cavalo cresce a vida inteira, ele erupciona a vida inteira e ele desgasta mediante a alimentação vegetal também.
Então, quando os dentes dos cavalos crescem demais, demasiadamente, é necessário a gente desgastar esse dente para que ele tenha uma melhor efetividade na mastigação, né? Haja vista que o primeiro objetivo do tratamento odontológico é colocar esse paciente para que ele mastigue melhor, tenha uma melhor nutrição, aproveitamento desse alimento, e aí sim, energia para trabalhar o campo, para o esporte, e também evitar problemas dentários, como cáries, doenças periodontais e perdas prematuras de elementos dentais. É sabido também que a vida do cavalo ela é totalmente limitada à quantidade de dentes que ele tem. Tá? Então, se eu tenho um animal muito bem tratado odontologicamente ou no sistema profilático em geral, mais longevidade esse paciente vai ter. E a odontologia é super responsável por isso. Né? Eu até brinco que a gente vê cavalos com 3 pernas, cavalo que sofreu um trauma, que amputou, mas ninguém que está nos assistindo aqui conheceu um cavalo que não tem dente, que é banguela num sistema geral. Não, beleza. Teve uma vez, uma feita num cliente, eu acho que estava junto, você foi nos atender junto a um cliente, você me citou um negócio que eu nunca esqueci. Certo. Por que à medida que a idade avança, eu vou perdendo score corporal, eu vou ficando mais longeva a estrutura do cavalo, mais fino, sim, vai ficando mais debilitado e aparentando mais idade? Tem tudo a ver com a nutrição, totalmente, que tem tudo a ver com o dente. Totalmente. O cavalo, quando ele, ao longo da vida, ao passar do tempo, como eu falei, o dente vai desgastando, ele vai acabando. Consequentemente, quando o animal entra em fase de geriatria, também existe uma perda de massa muscular. Então, quando esse animal tem dentes pequenos, musculaturas menos propícias ao processo de mastigação, menos pressão, menos trituração do alimento. Se é um animal que tem menos dentes ou contatos menores, ele mastiga menos, a musculatura é mais retraída, vamos dizer assim, menos, uma certa forma, uma sarcopenia, né, uma perda de massa muscular que vem com a idade, então menos trituração, menos absorção de nutriente. Então, por isso que eu brinquei, cavalo sem dente não existe cavalo de forma alguma. E qual é uma rotina adequada? Eu sei que não tem receita de bolo, a gente como veterinário, a gente vive falando isso, mas uma média para a população se esclarecer, qual que seria uma média? Tem um cavalo lá na chácara. Para trabalho, para lazer, não importa o objetivo. Qual que seria o adequado, o mínimo adequado de eu cuidar da dentição do meu cavalo? Uma vez por ano. Tá? Uma vez por ano. E aí vem as outras variações, né? Assim como eu tenho paciente de 3 em 3 meses, tem paciente de 2 em 2 anos, mas uma média geral, de ano em ano, é suficiente para manter o animal bem. Depois de sanar os problemas, né? Exato. Se for um animal de pasto, a gente consegue manter até mais tempo. Claro que mediante análise, mas consegue manter mais tempo. Por quê? Porque esse animal ele está na vida natural. E muitos dos problemas adquiridos na odontologia equina, nas afecções odontológicas, vêm pela deficiência do nosso manejo. Nós pegamos um cavalo que é solto a vida inteira, colocamos ele confinado numa cocheira. Um animal que pasteja de 18 a 20 horas por dia, a gente dá a quantidade de capim que nós queremos. Ou seja, a gente adequou o paciente equino às nossas realidades. Tá? Por que o cavalo come às 5 da manhã e ele não come o dia inteiro? Porque é mais fácil pra gente levantar às 5 do que levantar às 2. Então a gente foi adequando, mudando esse manejo, e aí sim a gente começou a perpetuar várias afecções odontológicas. Ah, interessante. Então é isso. Bom, gente... Nós mudamos todo o sistema do cavalo e aí com isso vem problemas fisiológicos e nutritivos. Ótimo. Então, gente, tem muito assunto. Agora eu queria deixar uma enquete, se o senhor me permite. Você que está em casa, gostou do assunto e tal, tudo, e deve ter aquela duvidazinha. Ah, mas o doutor Rodrigo, por tudo que ele falou, por tudo que ele explicou, deve ser muito caro. Fala aí, você acha que é barato ou é caro? Entre em contato com a gente, esclarece sua dúvida com o doutor Rodrigo. Fala com a gente, nós vamos direcionar diretamente para ele. Posso garantir para vocês que é mais barato do que 1 quilo de ração. Esse animal é um animal da ecoterapia, do CET, tá? Do Centro de Ecoterapia aqui do Hospital Rural Veterinário. Então, é um animal que ele apresentava 2 problemas odontológicos graves, tá? Com comprometimento dental. E, infelizmente, foi um caso que a gente teve que extrair esses dentes. Depois nós vamos radiografar e mostro para vocês aqui nas imagens radiográficas. Então, o que acontece? Como o dente do cavalo cresce a vida inteira e ela precisou extrair 2 ou 3 dentes, a ideia é que o dente permanente ele acaba crescendo, desenvolvendo mais
na região onde não tem desgaste. O dente do cavalo cresce e desgasta a vida inteira. Então, sendo assim, quando esses dentes crescem, como vocês conseguem ver no meu dedo, se perde esse dente, esse trava, o movimento de mastigação, a amplitude do processo de mastigação desse animal fica muito comprometido. Ele deixa de mastigar parecido com uma vaca e começa a amassar o capim e, com isso, baixa quantidade de nutriente absorvido, chances de síndromes cólicas, dor de barriga do animal e score corporal baixo. Tá? Então, o que a gente consegue ver? Essa primeira inspeção intraoral, a doutora Fernanda conseguiu visualizar que os movimentos estão restritos da mandíbula, o que vai comprometer a alimentação. E aí entra o tratamento odontológico periódico, principalmente para um animal como ela, tá? Para que a gente possa soltar essa movimentação da mandíbula, que tem uma melhor efetividade no processo de mastigação, consequentemente absorção de nutrientes. Então, a odontologia para animais que passam por cirurgia é tão importante para assim como os animais que nunca passaram por nenhum tipo de processo cirúrgico. Então, odontologia é prevenção, é profilaxia e saúde para os pacientes. O Conselho tem um canal para que a sociedade, para que outros médicos veterinários, outros zootecnistas possam trazer ao conhecimento do Conselho algo que tem sido executado de maneira indevida e que é necessário que o Conselho faça a fiscalização. Ou ainda, há situações que estão relacionadas a cometimento de faltas éticas. Então, o Conselho, ao receber uma denúncia que venha através de profissionais ou da sociedade, o Conselho analisa essa denúncia, verifica se a denúncia cumpre todos os requisitos para que ela seja admitida. E a partir dessa análise prévia, o Conselho vai fazer então a avaliação por meio de processos éticos ou por processos fiscalizatórios. Se for uma denúncia relacionada, por exemplo, a uma empresa, o que nós vamos fazer é uma fiscalização in loco, verificando para tentar entender, compreender o que foi denunciado. Se tiver algo que essa empresa realmente esteja executando de maneira indevida, o Conselho então faz uma autuação e abre os prazos de recurso para que essa empresa possa se defender, se explicar. E se ela não conseguir fazer essa explicação, ela é então multada. Então a empresa tem várias chances dela se qualificar para que ela ofereça esse serviço de maneira adequada. Se a defesa for adequada e estiver tudo justificado, ou se a medida que foi executada de maneira indevida foi corrigida, esse auto de infração é arquivado. Mas se essa empresa insiste em trabalhar de maneira inadequada, o auto de infração vira auto de multa. Virando auto de multa, abre novamente um prazo de recurso. A empresa se defende, se ela corrigir, esse auto de multa é arquivado. Caso ela se mantenha, o auto de multa então é cobrado e abre um novo prazo de recurso que essa empresa pode apresentar ao Conselho Federal. Ao todo, são 4 chances que as empresas têm de regularizar. Porque para a gente do Conselho, para o Conselho Profissional, o que interessa é que médicos veterinários, que zootecnistas que prestam serviço nessas empresas sejam reconhecidos como profissionais de excelência. Então é muito mais importante que esse profissional consiga corrigir a metodologia da empresa do que essa empresa seja multada. Estão gostando? O que vocês acham? Comenta aqui pra gente, a sua opinião é muito importante. Agora vamos dar só um tempinho. Ainda vem muita coisa por aí. Te espero daqui a pouco. Produtor rural, você ainda anota os seus gastos usando papel e caneta? E quando perde o caderno, como é que fica? Sem contar aqueles que nem anotam, né? Vem comigo que esse é o Momento Tech do programa Agrovivendo. A gente sabe que a vida no campo é muita correria e você não tem tempo para anotar em caderno e nem paciência para ficar mexendo em planilha difícil. E o pior de tudo é que no final você não consegue ter clareza nem do quanto que você gastou no mês passado. É por isso que no Momento Tech de hoje eu vou te mostrar uma solução dentro do WhatsApp onde você anota todos os seus gastos e receitas, usando somente um celular.
Basta você mandar uma mensagem de texto ou um áudio falando de um gasto que você teve com o trator, do adubo que você precisou comprar ou uma compra que você teve que fazer na fazenda e tudo fica salvo automaticamente. E o melhor é que no final do mês você recebe um relatório organizado. Quanto entrou, quanto saiu, aonde o seu dinheiro foi gasto. Tudo isso de forma simples e acessível apenas dentro do WhatsApp. Para começar a organizar a sua vida de forma mais inteligente hoje, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Para você que está pensando em construir, a São Galvão tem mais de 13 anos de experiência no mercado. A gente constrói desde residências unifamiliares, Minha Casa Minha Vida, até galpões como este. Se você quer construir na cidade ou então na sua fazenda, na sua chácara, aqui no fundo a gente tem um galpão comercial que a gente foi contratado para construir para o cliente gerar uma renda passiva. A gente participa desde o processo de planejamento da obra, estimativa de custo, projeto estrutural, arquitetura, hidráulica, elétrico. Você traz a ideia para a gente coloca isso dentro das normas, a gente coloca isso de uma maneira que vai trazer conforto para sua família, que vai ser de uma forma econômica, dentro daquele orçamento que você tem. A gente vai elaborar seu projeto de arquitetura, seu projeto estrutural. Com esses projetos a gente vai conseguir montar uma planilha de custos para você, você não vai ter surpresas durante a obra, a gente vai conseguir passar essa estimativa real da sua obra com um cronograma. Vamos executar a obra com a qualidade e excelência que prezamos na São Galvão Engenharia. A gente vai tirar a sua obra do papel e entregar a chave na sua mão para você usufruir do seu bem. Amamos esta terra, mas para crescer, modernizar, parece que falamos uma língua que a cidade não entende. O agronegócio brasileiro não para. É um setor que movimenta bilhões, investe em tecnologia e alimenta o mundo. Mas quem realmente ouve o produtor? Ah, se eu tivesse algum banco que me ajudasse. Doutor, além do negócio do hospital, eu sei que o senhor mexe também fora. O senhor atende fazendas, o senhor atende uma série de fatores. Onde precisar do senhor está lá. Mas o senhor também, eu conheço o senhor também de controle de exposições. Me conta um pouco desse lado seu no evento, como é que faz, quanto tempo tem. Nós iniciamos esse trabalho de inspeção e acompanhamento clínico cirúrgico aqui no Parque Exposição há 38 anos atrás. Meu primeiro ano de serviço aqui foi em 87. E de lá para cá foi se exigindo mais cuidados, mais atenção para esses animais, para que a exposição ocorresse sem problemas. Porque a gente tem casos aqui de animais que às vezes na viagem fraturam, tem animais que vêm gestação muito avançada, vem fazer parto aqui dentro, já teve anos de problemas digestivos, de diarreias, N fatores que podem levar o animal a uma mudança de comportamento e às vezes sanidade. Então a gente tem que estar em cima contornando. Nós somos 24 horas aqui prestando serviço, normalmente eu trabalho aqui com mais 2, 3 veterinários, revezando, mas eu fico à frente de todo o serviço dessa assistência veterinária. A Associação Goiana de Criadores de Zebu nos contratou, preocupado com esse bem-estar dos animais dos participantes do evento. E a gente fica aqui desde o primeiro dia de entrada até o último, o animal a sair no final da exposição.
nossa rotina começa no Parque de Exposição bem cedo. Por volta das 7 horas, a gente passa todos os pavilhões questionando aos tratadores que normalmente passam a noite com os animais se tem algum animal que está com alguma injúria. Se é animal que não comeu, animal que não quer beber, se tem algum animal que está mancando. Então a gente passa essa revisão em todos os pavilhões pela manhã e no final do dia também. Certo. Normalmente no final da tarde, no final do dia, passa revisando. Tem vacas que às vezes têm início de parto, a gente acompanha para ver se ela vai conseguir fazer esse parto sozinho, se precisa de um acompanhamento obstétrico. E isso faz parte do nosso serviço. E quanto mais cedo a gente detectar o problema, melhor os resultados. Então a gente antecipa essa assistência para poder nós não pegarmos igual dificuldade. Um exemplo, uma vaca que entra em trabalho de parto e o bezerro está em posição endostóxica, a gente precisa acompanhar de perto, porque na abertura uterina, eu fazer essa mudança e posicionamento correto desse bezerro e provocar o parto, é muito mais fácil do que eu esperar esse parto passar horas e aí o útero se abre e volta a fechar. Perdeu o líquido, ressecou. Perde o líquido, ressecou, grau de dificuldade maior e às vezes eu preciso ir para uma cesárea. Ótimo. Então essa parte preventiva é muito interessante. Eu falo com meus estudantes, que normalmente participam, que a gente faz a ronda. A ronda de vistoria, pela parte da manhã e pela parte da tarde. E aí a gente sempre carrega um estetoscópio, um termômetro, daqui a pouco vem fazer um exame clínico, para poder ver se está tudo ok. Porque um dos fatores que a gente nota alteração, além do comportamental, seria aumento de temperatura, aumento de frequência cardíaca, diminuição de movimentação intestinal ou aumento de movimentação intestinal, os animais podem apresentar diarreia. Porque esses animais vêm da fazenda para cá, mas eles podem estranhar a alimentação que às vezes muda. Certo. Além de mudar o ambiente, tem um estresse do ambiente, eles mudam a alimentação que é fornecida pelo parque, não é a mesma fornecida pela fazenda. Tanto que tem criadores que trazem essa alimentação. Mas o parque fornece também. Então esse animal pode desencadear uma diarreia leve, ou simplesmente não ingerir, porque às vezes o sabor é diferente. Então, o próprio aumento da temperatura, né, doutor? Além do estresse, numa época muito quente do ano. Você vê, esses animais estão numa situação 100% confinados. A gente sai daqui às vezes para ir para o lavador, tomar um banho, refrescar por causa do calor, mas não é a mesma condição que eles têm na fazenda, que tem um pasto, um piquete. Né? Aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor, para a turma que está em casa acompanhando. Então, o produtor que está iniciando, às vezes fica receioso em trazer para cá, aqui ele vai ter todo o cuidado do mundo, do ponto de vista veterinário, do ponto de vista de assistência veterinária e controle sanitário do rebanho, todos os acompanhamentos serão feitos. Então, às vezes ele acha que fala, mas às vezes tem um custo elevado. Não, esse custo é bem ínfimo em relação à quantidade de cuidado que o cerca. Sim. Na verdade, quando ele se dispõe a trazer para cá, ele entra em contato com a associação que ele corresponde, seja da Guzerada, Nelore, do Giro, de outra raça de gado, de bovino, e a associação vai passar-lhe um custo de permanência por animal dentro do parque. Esse custo que ele vai pagar, que a gente chama de aluguel da argola, que é onde o animal está amarrado, esse custo já está embutido em todos esses serviços. O único ônus que ele tem nesses casos seria a medicação, que às vezes seja uma medicação específica. E como a gente monta uma farmácia dentro do parque de exposição em consignação, principalmente para os finais de semana, hoje o hospital traz essa farmácia, então esse medicamento que foi aplicado tem que ser ressarcido. É o mesmo custo. Só. E às vezes algum exame laboratorial. Agora vamos para o quadro A Palavra do Fiscal. Vamos falar sobre legislação, tudo o que envolve esse mundo do agro, transporte de animais, legislação. A fiscalização agropecuária não é simplesmente a aplicação de normas. Além disso, ela é uma ferramenta estratégica para a segurança sanitária, para a segurança patrimonial, para a saúde pública e até para a economia do Estado. A fiscalização do trânsito, ela age especificamente no combate ou na mitigação do risco de disseminação de doenças ou de pragas, evitando com que isso acometa o nosso Estado e, de certa forma, percamos os estados sanitários já conquistados. A fiscalização do trânsito, ela remete não só à abordagem da carga do transportador, bem como avaliação não só documental quanto da carga, verificando se os animais que ali estão circulando ou os produtos que estão circulando estão condizentes com as normas legais previstas na legislação. A fiscalização ela também age dentro dos eventos pecuários, que são aglomerações que nada mais é do que um risco sanitário, uma vez que você tem
não só a concentração de um volume de animais ali, como a disseminação dos mesmos, não só para o nosso estado, como os demais. E assim a gente se faz necessário não só a verificação documental, como também fazer uma vistoria e inspeção desses animais ali presentes, a fim de se evitar com que adentre algum animal enfermo ou que tenha alguma situação que ponha em risco todo o nosso rebanho. Caso você, produtor rural ou empresário, que desejar ter mais informações a respeito da fiscalização, você pode estar procurando a sede da Agrodefesa, pode estar ligando no 3201-6728 ou até mesmo no canal do Disque Denúncia ou Disque Sanidade, que é o 0800 646 1122. Gente, tá gostando do programa? Se inscreva, compartilhe, fala com a mãe, o vizinho, o padrasto, o papagaio, todo mundo. Vamos fazer disso uma comunidade forte. Eu sou Agrovivendo, vem você também! Bom, voltamos para conversar com o Dr. Braulio no mesmo lugar que nós começamos, né, doutor? É. Então, assim, eu queria te agradecer enormemente. Conversamos com o senhor, conversamos com o Dr. Rodrigo, falamos de grandes, de bovinos, de equinos, de pet, falamos de eventos, de feiras, exposições. Muito obrigado, para mim foi uma honra, meu grande professor de coração sempre. Obrigado você, Leandro. Obrigado por te dar essa oportunidade de a gente mostrar para o mundo em geral que a veterinária é muito mais ampla do que, às vezes, só tratar de um animal doente. Nós temos a parte educacional, temos a parte de esporte, temos a parte de ecoterapia, que é a terapia para humanos, usando o cavalo. Nós temos uma gama infinita de produtos que o veterinário pode proporcionar, desde a reprodução, animais, até os tratamentos, as cirurgias, e às vezes cirurgias que até hoje já são conceituadas como impossíveis. Então nós temos um grande negócio, nós podemos contar muitas histórias e vamos voltar em outros programas, e aí a gente vai participar dessas experiências, dessas histórias. Algumas, inclusive, muito alegres. Você que está assistindo em casa, tem muita informação, eu espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreva, curta, compartilhe, mande dúvidas. Nós podemos resolver todas essas dúvidas junto com o Dr. Braulio, do Dr. Rodrigo. Está à disposição. E o Hospital Veterinário, como o próprio Dr. Braulio falou, está à disposição. E um recado especial. Você que é estudante, você que é aluno de medicina veterinária ou outros cursos afim, quer entender mais sobre esse mundo, aqui no Hospital Rural Veterinário sempre está em curso. Né? Vamos colocar aqui os contatos, vamos divulgar nos programas a agenda de curso, que é muito importante para a formação de você, que pode ser um novo profissional. Então, continue ligado com a gente. E hoje acabou por aqui, mas amanhã será para onde nós vamos. Vamos encerrar por aqui. O meu, o seu, o nosso, Agrovivendo. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Vamos juntos mostrar a verdadeira alma do campo brasileiro. No próximo programa, uma nova porteira se abrirá e uma nova história nos espera. Conheço o Dr. Braulio há muitos anos, desde os tempos da faculdade. Como a medicina veterinária é uma profissão com muitas áreas de atuação, ele sempre direcionou o seu interesse para a área dos grandes animais. Direcionou sua qualificação dedicando-se a especializar nos cuidados com os bovinos e equinos. Há muito tempo montou o Hospital Rural, dedicado a atender bovinos e equinos, especialmente nas áreas da clínica médica e da clínica cirúrgica, sempre buscando garantir o bem-estar aos bovinos e equinos. Um aspecto importante da atuação do Dr. Braulio que gostaria de salientar é a sua boa vontade em proporcionar oportunidades para o treinamento dos futuros profissionais da medicina veterinária. O Hospital Rural está sempre de portas abertas aos estudantes que queiram treinar e estagiar nas áreas da clínica médica e clínica cirúrgica com bovinos e equinos.
Conheço veterinários que atuam nessa área que tiveram a oportunidade de realizar estágio e treinamento no Hospital Rural com o Dr. Braulio. Parabéns, Dr. Braulio, siga em frente na busca do bem-estar dos bovinos e equinos. Essa é uma homenagem do Dia do Veterinário e nós estamos aqui homenageando o Dr. Braulio, meu pai, médico veterinário há 42 anos, que sempre se dedicou com muita ética, responsabilidade e com a fim de salvar e curar as doenças, as enfermidades dos cavalos, dos equinos, dos bovinos e dos animais domésticos em geral. Então, essa homenagem é para o senhor, pai. Que o senhor continue sendo esse cara excepcional, um ótimo médico veterinário e um super exemplo de profissional que todos deveriam seguir. Obrigado. Meu recado hoje é para o Dr. Braulio Florentino, ao qual eu tenho um carinho e chamo de professor. Conheci em 98, quando tinha acabado de entrar na faculdade, e numa oportunidade, numa greve na faculdade, eu tive a honra de auxiliá-los em algumas cirurgias de equinos que estavam lá na faculdade e acompanhá-lo até o hospital dele, o Hospital Rural. Uma figura assim, carimbadíssima na veterinária, um excelente profissional e mais, um excelente professor, uma paciência com aluno, com residente, com estagiário. Conhece muito, já rodou por toda a veterinária. Dr. Braulio, é um orgulho. Muito do que eu sou é pela honra de conhecer profissionais como o senhor. Muito obrigado.